Bem, amigos, eu aqui abri o GIMP, vou construir aqui um fundo de 1280 por 720, fundo branco. Vou aqui no pincel, vou aqui no gerenciador de pincel e vou colocar essa ponta de pincel dura. Vou baixar o tamanho aqui para 10. Eu vou colocar uma pinta em qualquer lugar, de preferência no meio, né? Porque eu vou precisar da periferia. Eu vou aqui, ferramenta de seleção elíptica, e vou marcar aqui expandir a partir do centro e proporção 1:1, e vou fazer a expansão aqui a partir do centro. E vou pintar com uma cor vermelha. Então eu pego aqui R, levo para 255 e G e B fica em 0. Dou OK, ferramenta de preenchimento aqui, e eu vou aqui, preencho de vermelho, selecionar nada. Vou em seleção elíptica, vou expandir a partir do centro. Vou preencher com uma cor, vou escolher a cor amarela. Então eu tenho R em 255, levo G para 255, B fica em 0. Eu clico em OK, ferramenta de preenchimento e preencho esse segundo círculo com amarelo. Selecionar nada. Vou em ferramenta de seleção elíptica, vou expandir a partir do centro. Expandir a partir do centro. Com a ferramenta de movimento, eu trago este terceiro círculo para roçar o círculo vermelho inferior. Essa parte do círculo vermelho aqui. E vou pintar esse círculo de verde. Então eu vou aqui, levo o G para 255, o R fica em 0 e o B fica em 0, e eu dou OK. Não vou dar OK ainda não. Eu vou pegar o verde e, ao invés de deixar em 255, eu vou deixar ele em 150. Deixar ele em 150, que é para ficar um verde bem escuro. Agora eu dou OK. Vou em ferramenta de preenchimento e preencho aqui e seleção nada. Vou em ferramenta de seleção livre. Na ferramenta de seleção livre, eu clico aqui na parte superior do círculo verde, clico na parte inferior aqui do círculo verde, essa parte inferior aqui, vou clicando aqui pela periferia do círculo verde, e mais ou menos aqui eu clico em Enter e fecha-se a seleção à mão livre. Vou aqui em cores, levo o azul para 255
e as outras cores para 0, dou OK, e aqui com a ferramenta de preenchimento eu preencho essa seleção aqui, nada. Essa parte aqui de baixo eu posso preencher aqui com... Eu vou preencher aqui com outra coisa. Eu vou pegar a seleção elíptica. Vou pegar aqui a seleção elíptica. E vou expandir. Vou remover, expandir a partir do centro. E vou remover, fixar 1 para 1. E vou fazer essa seleção aqui assim. Vou movê-la mais ou menos para cá. E vou pintar aí de vermelho. Então eu vou usar esse vermelho que já está pronto aqui. Ferramenta de preenchimento e preencho. Preencho a seleção. E seleção aqui eu boto nada. Muito bem. Aqui eu vou em seleção. Ferramenta de seleção contígua. Que é a varinha mágica. Clico nela e clico aqui na parte branca da imagem. Em seleção eu clico em inverter, porque eu preciso da figura. E clico em editar, copiar. Vou abrir um novo fundo, 1280 por 720, mas esse fundo agora eu vou clicar aqui em opções avançadas, no sinalzinho positivo aqui de opções avançadas, e aqui preencher com cor, cor de fundo, eu vou botar aqui transparência, e vou dar OK, e aqui eu vou botar aqui editar e colar. E vou aqui em seleção flutuante, eu clico aqui e criei uma camada aqui, e aqui ficou duas camadas, né? Ficou o fundo e ficou essa camada que eu colei, e estão aqui as duas camadas. Essa camada da imagem, ela está selecionada, né? Está selecionada, a camada colada está selecionada. Eu vou aqui em redimensionar, e aqui é a ferramenta de redimensionar, e clico nela, né? E vou fazer, veja que ela está com a largura de 540 e a altura de 540. A gente pode ir pressionando aqui, arrastando, e quando chegar mais ou menos aqui, a gente deixa, aí está em 151, 148, está mais ou menos a largura pela altura, está quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Então vamos deixar ela menorzinha ainda. Está em 107, 103. O ideal é que ficasse uma igual à outra, mas a diferença está muito pouco. Olha. Largura 106, altura 103, está mais ou menos praticamente a mesma coisa. Eu vou redimensionar e vou com a ferramenta de movimento, aqui a ferramenta de movimento, clico na ferramenta de movimento e movimento essa camada para cá. Movimento essa camada para cá. E essa camada eu faço o seguinte, eu clico com o botão direito aqui, vou aqui em editar, clico em copiar, botão direito, editar e colar. E isso
Isso fez com que aparecesse uma outra camada que eu vou colar aqui. A outra camada colou em cima da anterior. Eu vou com a ferramenta de movimentar e tiro e coloco ela aqui de lado. Vou com o botão direito aqui, editar, colar. Então colou outra camada e eu aqui vou, seleção flutuante, transformo em camada e puxo ela, coloco aqui. E eu vou preencher essa parte de cima aqui todinha. Temos agora 12 camadas aqui. Nós fazemos o seguinte, vamos aqui em imagem, combinar camadas visíveis, cortada para o tamanho da imagem e combinar e ficamos com uma camada só. Essa camada, nós vamos fazer o seguinte, vamos em ferramenta de seleção contígua, selecionamos a parte escura da imagem, selecionar, inverter e editar, copiar e editar e colar. E aqui seleção flutuante nós colamos. Agora, veja que nós obtivemos uma outra camada aí. Obtivemos uma outra camada aí, que com a ferramenta de movimento a gente pode até movê-la. Mas eu quero redimensionar essa camada que nós conseguimos agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos em ferramenta de redimensionar, clicamos aqui em cima da camada. A camada deu 1273 por 108, a gente vai diminuir isso aqui um pouquinho, né? Vai diminuir um pouquinho só. Então vamos aqui, assim. Deixar... Vamos deixar aqui com a ferramenta de movimentar, nós vamos movimentar e colocar sobre a outra camada. E vamos aqui combinar, né? Não vamos combinar ainda não. Dessa camada que nós colamos agora, nós vamos fazer o seguinte, ela está selecionada, nós vamos copiar, nós vamos editar, copiar, editar, colar, seleção flutuante, colamos. Então essa camada que nós colamos, a gente com a ferramenta de movimentar, tá vendo? Tirou e vamos redimensionar. Vamos deixar ela menor um pouquinho. Então vamos na ferramenta de redimensionar, clicamos aqui em cima da camada e vamos fazer um redimensionamentozinho aqui. Acho que tá bom aqui. Redimensionar. Com a ferramenta de movimentar, vamos pegar a camada e vamos colocar aqui sobre a outra. E se quiséssemos, até que podíamos fazer outra camada menor. Mas não vamos fazer não, vamos deixar assim mesmo.
E vamos, nós temos com 3 camadas aí, então vamos fazer o seguinte, olha, camada, combinar abaixo, ficaram 2 camadas. Então, camada, combinar abaixo, ficou uma camada só. Vamos dar o nome dessa figura de, vamos botar aqui, arquivo, exportar como, vamos dar o nome dessa figura de rosácea. Rosácea 3, né? Porque são 3 camadas, vamos dar o nome de rosácea 3. Rosácea 3 PNG. Vamos deixar em PNG. Vamos salvar em Pictures, exportar, e está salvo lá em Pictures. Então, rosácea 3 está salva lá. Se formos aqui em imagens, vamos encontrar a rosácea 3 aqui. Aqui está ela. Bem, rosácea 3, nós vamos levar para o Blender, mas no próximo vídeo.